doutora Alessandra Fux de Araújo, que é juíza de direito substituta, designada para o setor de execuções da Fazenda Pública desde 2005, professora da Escola Paulista da Magistratura nos cursos de iniciação funcional. Doutora, a palavra é com a senhora. Boa tarde. Boa tarde para todos. Eu estou aqui em substituição ao Dr. Fernando Bartoletti, que está muito ocupado com o eleitoral, e eu acabei tendo que comparecer em seu lugar. E eu trabalho com o Fernando já há 5 anos no setor de execuções contra a Fazenda Pública. Então, o nosso problema diário é o pagamento de precatórios e de RPVs. E é um trabalho insano, porque o volume é enorme e os processos nunca têm fim. Nosso trabalho só aumenta, só aumenta, só aumenta, porque o Estado não paga. Em relação às RPVs, o juiz tem um poder maior. Quando eu cheguei no setor de execuções contra a Fazenda Pública, havia uma desorganização muito grande do Estado de São Paulo no pagamento das RPVs, que são as requisições de pequeno valor. Nós passamos a colocar um despacho bem rígido nos processos com RPV. As procuradoras do Estado costumavam chamar de o despacho da forca, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente fixava uma multa pelo atraso do pagamento da RPV, a gente já mandava extrair cópias para a instauração de um processo de improbidade em relação aos procuradores. Esse despacho, sendo ou não um despacho da forca, deu muito certo, e o Estado se organizou, e hoje o Estado de São Paulo paga as RPVs, não em 90 dias, mas, digamos, em 120, 150 dias, o que a gente já considera uma vitória em termos de prestação jurisdicional. Mas essa, infelizmente, não é a realidade dos demais precatórios. Eu que trabalho, nós nos dividimos no setor de execuções entre 2 juízes que trabalham com o Estado, uma que trabalha com o município e uma com autarquias. O Estado de São Paulo, especificamente, não paga os precatórios alimentares desde 1998. Quando eu cheguei no setor de execuções, o Estado estava pagando 1998. Hoje, e quando entrou em vigor a emenda 62, o Estado continua pagando os precatórios do ano de 98. Ou seja, em 5 anos, o Estado de São Paulo não pagou alimentares, embora os não alimentares estejam em dia, porque o parcelamento do artigo 72 é pago religiosamente até o dia 30 de dezembro de cada ano. Bom, então, a emenda 62 pegou o setor de execuções contra a Fazenda com essa realidade. Quais os principais problemas práticos envolvendo o pagamento de OPV? Eu vou me fixar muito na prática, como a gente tem aplicado a emenda 62, como nós temos interpretado a emenda 62, e como que o Estado tem reagido, como que os credores de precatório têm procurado ver seus direitos preservados, né? Então, eu vou tentar focar minha apresentação por esse lado. Bom, primeira questão. Como não existe um pagamento de precatórios alimentares, existem muitas cessões de crédito desses precatórios alimentares. Tem processos com 200, 300 autores em que há 100, 150 cessões de crédito. O crédito de precatório, em razão do não pagamento, tem circulado muitas vezes como um verdadeiro título de crédito. O mesmo crédito é cedido 1, 2, 3 vezes. E existe sempre aquele pedido de homologação da cessão de crédito, com a inclusão do cessionário no polo ativo da ação. Inicialmente, no setor, nós homologávamos a cessão de crédito. Mas, a partir de um determinado momento, nós achamos mais conveniente não mais homologar, mas apenas incluir o nome do cessionário no polo ativo da ação. Em parte porque existe toda essa movimentação, essa circulação do crédito de precatório,
que é uma realidade, e, em parte, também porque a homologação acaba induzindo o cedente e o cessionário a acreditar que aquela cessão ocorreu com a participação do judiciário, o que não é uma verdade. A cessão de crédito é um contrato particular entre cedente e cessionário, e o judiciário, ao tomar conhecimento dessa cessão, não toma conhecimento automaticamente de eventual vício inerente àquele negócio jurídico. Então, nós apenas incluímos o cessionário no polo ativo da ação, e há sempre quem se insurja contra isso. Vários advogados de cessionários agravam dessa decisão, mas nós temos mantido esse entendimento porque nós acreditamos que é a forma melhor de proteger cedente e cessionário. Qualquer problema em relação ao contrato pode ser resolvido na esfera civil, porque o contrato foi firmado na esfera civil. Outro problema relativo à cessão de crédito, que já começou a ser abordado pela doutora Elaine, diz respeito à compensação. É um pedido muito frequente dos cessionários de créditos alimentares pedirem a compensação com algum crédito tributário. Já era entendimento do setor de execuções, antes da emenda constitucional 62, que não era possível haver essa compensação do crédito alimentar com o crédito, com algum débito em relação à fazenda. Esses pedidos de compensação de crédito com a emenda 62 estão sendo renovados. Muitas vezes o cessionário apresenta já uma certidão de dívida ativa e pede aquela compensação coitiva da fazenda. Bom, nós já temos decidido, já existem algumas decisões do setor de execuções, nós nem temos aberto vista à fazenda. Primeiro porque nós entendemos que qualquer compensação após do cessionário, ele não é parte desse processo da fazenda, uma parte inicial. Se ele tem uma dívida em relação à fazenda, e se ele adquirir um crédito, se alguém tiver que apreciar esse pedido de compensação do crédito, há de ser o juízo da execução fiscal, e não o juízo da fazenda estadual. E, em segundo lugar, a Constituição não mudou nada em relação a compensações. Apenas preveu a possibilidade de haver uma compensação antes da emissão do precatório. Antes de se expedir um precatório, o juiz, aí no caso realmente o juiz da fazenda, verifica se existe um débito ou não, e essa compensação é feita antes da expedição do precatório. Não existe essa compensação após a expedição do precatório, envolvendo um cessionário e a fazenda. Isso não existe previsão legal, nem constitucional, do nosso ponto de vista. Outra questão que já tem sido debatida também no setor de execuções contra a fazenda diz respeito aos juros. Os juros são sempre um problema muito grande. Nós ainda temos insuficiências do pagamento do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Já temos problemas pendentes do pagamento de precatórios nas parcelas do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E já temos novos problemas de pagamento de juros em razão da emenda constitucional 62. Daí, nunca existe um fim para o pagamento do precatório. Bom, em relação ao artigo 33, quando foi promulgada a Constituição Federal, foi prevista uma primeira moratória constitucional e os precatórios foram parcelados em 8 parcelas. Não houve o pagamento integral de juros, houve atraso no pagamento de parcelas. E eu creio que isso não existe na União Federal, né? Mas aqui em São Paulo, por muito tempo, era apurada a insuficiência, e em relação a essa insuficiência, eles pediram um ofício complementar. Esse ofício complementar foi objeto de uma ADIM. Primeiro, se expediu ofício complementar com base no artigo 337 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Esse artigo 37 foi objeto de uma ADIM
que foi julgada parcialmente procedente, especificamente para excluir a hipótese de pagamento das insuficiências do artigo 33 através de um ofício complementar de 90 dias. E recentemente, o STF tem firmado o entendimento de que não basta discussão no curso dos autos de execução em relação à fixação do quantum dessa insuficiência. É necessário que haja uma nova citação nos termos do artigo 730, que se abra um novo contraditório, uma nova sentença e que se expeça um novo precatório com um novo número de ordem. Bom, embora não seja esse o meu entendimento pessoal e nem dos demais juízes que trabalham em execução contra a Fazenda Pública, para evitar que a parte fique na fila do precatório por 10 anos, depois veja o seu precatório complementar cancelado em razão de uma decisão do STF, nós passamos a adotar o entendimento do STF. Apesar de não haver uma súmula, enfim, é um entendimento que é uníssono no STF. Não existe mais a possibilidade de haver um entendimento em sentido contrário. Bom, então, quando nós passa pela nossa mão algum processo que tenha esse ofício complementar, nós já chamamos atenção à parte para a existência da ADIM e a parte normalmente pede a citação. Quando não há citação, via de regra, a Fazenda do Estado não paga essa insuficiência. Ela ignora a existência desse ofício complementar de 90 dias, porque ela até não se sente na obrigação de pagar. Já tem uma ADIM com resultado favorável a ela. Se ninguém provocou, se a página não provocou o juízo, se o juiz não mandou cancelar o ofício, deixa o ofício lá e a Fazenda simplesmente nunca paga. Bom, essa é a situação das insuficiências do artigo 33. Seguindo essa mesma linha de entendimento do 33, muitos credores do parcelamento do 78 já vêm pedindo a apuração das insuficiências das parcelas, porque a Fazenda do Estado sempre paga juros menores do que aqueles que estão fixados na decisão judicial. Nós, muitas vezes, deferimos a apuração dessa insuficiência, muitas vezes até para que seja possível haver o efeito liberatório previsto no artigo 78, do ato das disposições constitucionais transitórias, porém, a gente não tem expedido nenhum complementar, até porque o STF já decidiu que não pode, e a gente tem esperado o final do pagamento das 10 parcelas para depois citar novamente a Fazenda, já seguindo o mesmo entendimento do artigo 33. Tudo estava caminhando desta forma até que veio a emenda 62. E com a emenda 62 surgiram novos problemas. Primeiro problema. Agora, quem vai pagar as insuficiências é a Fazenda ou o Tribunal de Justiça? A Fazenda já tem se manifestado no sentido de que, como agora a responsabilidade pelo pagamento é do Tribunal de Justiça, quem deve pagar essa insuficiência, seja ela apurada através de nova citação ou não, é o Tribunal de Justiça. Bom, segundo problema, os juros. Muitos precatórios têm juros fixados em 1% ao mês, de acordo com o título judicial, outros 6% mais a correção monetária. A Fazenda, desde o ano passado, já tem pagado os precatórios de acordo com uma lei estadual que fixa o pagamento dos precatórios, fixa que o pagamento dos precatórios tem que ser corrigido de acordo com a caderneta de poupança, com juros, com a correção da caderneta de poupança, a Lei 11.960.
E ela já tem feito os depósitos desde o dia da entrada em vigor da lei, com base nos índices da caderneta de poupança. Nós temos mandado complementar. Mesmo os requisitórios de pequeno valor, todos estão sendo pagos com base na correção da caderneta de poupança. E com a emenda constitucional 62, aí ela se sentiu totalmente amparada para pagar tudo, todos os precatórios, os anteriores, posteriores à emenda. Enfim, a partir da data da emenda, qualquer precatório passou a ser pago com o índice da caderneta de poupança. No setor de execuções contra a Fazenda Pública, nós já temos decidido que, nos casos que chegaram até a gente, que já foram até em quantidade razoável, que tanto a emenda 62 quanto a lei 11.960 só se aplicam aos precatórios expedidos após a emenda, e então que todos os precatórios pagos têm que ter o seu valor complementado. Estamos agora no impasse, estamos na fase de recurso dessa decisão. Não sabemos ainda o que o Tribunal de Justiça vai entender sobre esse tema, nem o STF, né? Então, estamos aguardando agora o desfecho desse impasse. Outro impasse. Ainda antes da emenda, muitos credores de precatório estavam pedindo que fosse arbitrada uma multa pelo atraso do pagamento do precatório. No setor de execuções contra a Fazenda Pública, o que nós estávamos fazendo? Primeiro, nós entendíamos que a competência para a fixação desta multa era do Tribunal de Justiça, uma vez que o Tribunal de Justiça também seria o competente para apreciar eventual pedido de sequestro. Então, qualquer penalidade em relação a requisitório de pequeno valor deveria ser decidido em primeiro grau. Qualquer penalidade em relação a precatório teria que ser decidida em segundo grau. Essa decisão nossa sofria recurso. Ocasionalmente, alguma Câmara ou outra entendia que a decisão deveria ser do juiz de primeiro grau. E no setor de execuções contra a Fazenda Pública, nós não chegamos a fechar um entendimento em relação a essa aplicação da multa. Estávamos em vias de começar a decidir, porque nós trabalhamos num grupo de 5, então nós decidimos. Então, quem tem execução contra a Fazenda, advogados, procuradores do Estado, devem perceber que as decisões são todas iguais. Nós 5 decidimos sempre da mesma forma, independentemente de nossas convicções pessoais. Cada um de nós expõe a sua opinião, a gente debate, às vezes a gente chega num consenso, e se não há consenso, a gente coloca a decisão por votação. É uma forma democrática de firmar um entendimento que seja homogêneo, e assim nós entendemos que as decisões judiciais acabam tendo mais força. E nós vamos ter mais possibilidades de prestar uma prestação jurisdicional eficiente. Bom, então nós estávamos em fase de decisão, tendentes a aplicar uma multa pelo atraso, quando veio a emenda. Bom, a emenda constitucional a gente tem interpretado como sendo uma terceira moratória. Foram incluídos todos os precatórios em atraso. Nós temos entendido que os novos precatórios não entram neste parcelamento ad eterno, né? E, então, em relação a esses precatórios que já tinham atrasos, não seria mais possível aplicar uma multa, uma vez que existe agora a possibilidade desse parcelamento por parte do poder público. Mas, mesmo assim, alguns credores de precatório estão insistindo na aplicação da multa pelo prazo em que o precatório ficou sem pagamento. Então, essa é uma questão que ainda estamos em vias de decidir, ainda não foi decidido. Bom, em relação aos precatórios, acho que são basicamente esses os problemas que nós estamos enfrentando nesse momento. Fernando?